Então vamos para a palavra de Deus. Você está com sede da palavra de Deus? Presta atenção, eu compartilhei hoje com os alunos da escola edificadora. Deus, ele só tem resistência com quem é passivo. O que é ser passivo? Ser passivo é alguém que está em um lugar, mas ele não está pronto para receber, ele está distraído. Ele está com o foco dele em outro lugar. O que é estar ativo? É como o goleiro que vai receber alguém que vai chutar o pênalti. E você é o goleiro. O que é que você quer? Você quer agarrar aquela bola com todas as forças. Você está atento. Então, quando nós colocamos o nosso espírito ativo diante de Deus, nós recebemos. Quando ficamos distraídos, nós perdemos. Nós somos roubados. E acredite, as pessoas são roubadas no culto, porque elas ficam distraídas. Elas perdem a riqueza espiritual, o derramar de Deus nesse momento. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero, desejo que você seja enriquecido aqui hoje, em nome de Jesus. Então vamos ler Gênesis capítulo 28, Gênesis capítulo 28, a partir do verso 10. Nós estamos lendo o Novo Testamento e o Velho Testamento, na leitura da casa. No Novo Testamento, nós estamos lendo que livro? Marcos. Aleluia. Você não sabe o quanto um pastor fica feliz de ouvir que a ovelha está lendo a Bíblia. Mas no Velho Testamento nós estamos lendo qual livro? Eita, fico mais feliz ainda porque você sabe. Ok? Então muito bem, o que diz aí o livro de Gênesis capítulo 28 no verso 10? A palavra de Deus está falando a respeito de Jacó. Ele diz: partiu Jacó de Beceba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fei-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Então, Jacó chegou em determinado lugar, colocou a cabeça numa pedra, como se fosse um travesseiro, e ele sonhou. E olha o sonho dele: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. É um sonho espiritual que ele teve. Verso 13 diz: perto dele estava o Senhor, e lhe disse, quer dizer, Deus falou com ele. Que Deus disse? Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Tua descendência será como o pó da terra, estender-se-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo. Deus disse para ele: eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Quer dizer, o que eu tenho dito para você, eu vou cumprir. A promessa de Deus. Verso 16: despertado Jacó do sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar. E eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos...
A casa de Deus é o quê? O que é a casa de Deus? A casa de Deus é o quê? A casa de Deus é a porta dos céus. Então, se a casa de Deus é a porta dos céus, a casa de Deus é algo relevante. Você crê nisso? Amém. Vamos orar. Fica em pé em nome de Jesus. Senhor, nós agradecemos a Tua palavra que é viva e eficaz. E ela é como uma espada de 2 gumes, afiada dos 2 lados, e é apta para fazer separação entre aquilo que é alma e aquilo que é espírito. E nós pedimos que o Senhor fale agora poderosamente conosco, que o Senhor use o Teu Espírito, que o Senhor vença as barreiras do nosso coração, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos dê espírito de revelação, de sabedoria, do pleno conhecimento da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jacó, ele é filho de crentes. Jacó, ele é filho de Isaac. Ele é neto de Abraão, o homem que é chamado de pai da fé. Jacó, ele tem desejo, fome e sede por coisas espirituais. A prova disso é que ele toma a progenitura do irmão, através de um ardil. Ele diz, me vende. No momento de fraqueza de Esaú, ele diz, eu compro. Depois disso, ele engana o pai, o irmão, e toma a bênção da herança. Então, eu posso concluir que Jacó, ele, de certa forma, valorizava as coisas espirituais, mais do que o seu irmão Esaú. Mas Jacó, ele nunca tinha tido uma experiência com Deus. Uma das coisas que eu mais oro pelos meus filhos, mais orava e continuo orando, Senhor, dá aos meus filhos uma experiência contigo. Porque quando alguém tem uma experiência com Deus, seus olhos são abertos e essa pessoa nunca mais é a mesma. Tudo vem de você ter uma experiência com Deus e você vê o que você não via. Porque se você vê o que Deus vê, a sua vida muda. Se você continua vendo só na sua perspectiva, da sua forma, nada muda. É do mesmo jeito hoje, amanhã vai ser do mesmo jeito, porque você só enxerga do seu jeito. Mas quando você enxergar do jeito de Deus, sua vida vai mudar. E quando Jacó, ele tem essa experiência, porque o que ele passou foi uma experiência espiritual. Ele não conhecia o Deus de Abraão, ele não conhecia o Deus de Isaac, mesmo ouvindo a respeito de Deus, do Deus de Isaac, do Deus de Abraão, ele não tinha uma experiência, ele não conhecia, porque conhecer a Deus não é saber a respeito dele. Jacó sabia a respeito do Deus de Abraão, Jacó sabia a respeito do Deus do seu pai, mas Jacó nunca tinha tido algo pessoal com Deus. Nós precisamos de uma experiência pessoal com o Senhor, cada um de nós, porque a partir dessa experiência pessoal, tudo muda. E Jacó, ele tem essa experiência, e tudo começa quando Jacó encosta a cabeça na pedra. Você percebeu? Quando ele encosta a cabeça naquela pedra, ele sonha. Você vai perceber mais adiante do texto, lendo o texto, que a partir do seu sonho espiritual, ele toma uma postura diante daquilo que ele viveu naquele momento. Eu vou mostrar isso para você no texto. Gênesis 28, verso 18. Gênesis capítulo 28, verso 18. O texto diz, tendo se levantado Jacó, depois do sonho, depois que ele chega àquela conclusão de dizer, essa é a casa de Deus, a porta dos céus. A Bíblia diz que tendo levantado Jacó cedo de madrugada,
tomou a pedra que havia posto como travesseiro e levantou ela, erigiu ela como coluna e derramou azeite no topo daquela pedra. Como se ele estivesse reconhecendo que tudo partiu daquela pedra, que aquela pedra é a pedra ungida, que fala dessa construção que ele declarou ser a casa de Deus, a porta dos céus. Então preste atenção, nós temos uma palavra de direção de portas abertas para esse ano. Deus diz na sua palavra: eis que eu ponho uma porta aberta diante de ti. A porta que Deus abre e que ninguém fecha. Amém? Então todo mundo quer passar por portas proveitosas. Todo mundo quer passar por portas que nos colocam num ambiente melhor. Todas as pessoas querem isso. Então quando você veio aqui para esse prédio, para você acessar aqui essa nave com ar-condicionado, com esse som, com essa iluminação, você teve que passar por uma porta, de maneira natural. Portas mudam a gente de ambiente. Portas, elas são às vezes momentos de mudança, como Jacó. Até ele encontrar a porta do céu, a vida dele era de um jeito. Quando ele encontrou, a vida dele passou a ser de outro jeito. Igual como você estava, quando você estava do lado de fora desse prédio, era um ambiente, quando você entrou nesse prédio, o ambiente mudou. Tudo porque você passou por uma porta. Então, Deus está dizendo que vai abrir portas para nós. Mas, nenhuma porta que vai abençoar você, ela vai ter mais relevância do que a primeira porta, que se chama Jesus. Qual a porta mais importante por onde você deve passar? A porta mais importante por onde você deve passar se chama Jesus. Jesus diz a respeito do seu rebanho, falando para nós em João, no Evangelho, ele diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Para eu ser salvo, eu não preciso fazer algo, mas eu preciso crer e passar por essa porta. Ao fazer isso, eu estou sendo salvo. Salvo pela graça mediante a fé. Agora presta atenção. Jesus é a porta. Mas Jesus sendo a porta, ele não fica, vamos dizer assim, estanque só nele mesmo. Tem uma construção acontecendo a partir de Jesus. Jesus está construindo algo, sendo ele a primeira pedra. Então, Jacó aqui, ele passa por uma experiência de encontrar a primeira pedra. Mas ele não enxerga só a primeira pedra. Ele enxerga todo um ambiente espiritual que é construído a partir daquele fundamento. Então, ele vê os céus abertos. Ele vê uma escada que liga a terra até o céu. Ele vê anjos se movimentando, sobrenatural se movimentando. Ele percebe Deus falando com ele a primeira vez. Ele se sente seguro naquele lugar. Ele começa a receber de Deus mesmo as promessas. Porque até então ele ouvia do seu avô, ele ouvia do seu pai, mas agora ele está escutando de Deus. É diferente. E ele percebe que aquele lugar espiritual é a porta de entrada para as coisas celestiais, onde há anjos subindo e descendo. Presta atenção, para eu ter acesso às portas que eu tanto desejo, de sucesso, de avanço, de bênção para minha casa, para minha família, para o meu casamento, eu tenho que me encontrar com essa porta que é Jesus, e eu tenho que perceber que Ele está edificando algo chamado casa de Deus. Presta atenção, não tem como eu me relacionar com Jesus
e não me relacionar com a sua igreja. A igreja de Jesus não é uma instituição. A igreja de Jesus não é uma obra social. A igreja de Jesus não é um órgão. A igreja de Jesus é um organismo vivo. São pessoas que se conectaram a Jesus e agora são extensão dele, corpo dele. Então, essa construção, ela é chamada de porta dos céus. Que bênção, porque você faz parte dessa construção e a Bíblia está dizendo que você, junto com Jesus, é a porta dos céus. As pessoas que querem encontrar o céu, eles devem encontrar a igreja. A igreja não um prédio feito de tijolos, a igreja não um lugar onde você simplesmente vai para assistir o culto, mas a igreja, a construção espiritual de Jesus. Amém? Por isso que em algum lugar, na verdade, no livro de Salmos, capítulo 24, no verso 9, Salmo 24, 9, a palavra de Deus diz assim, ó, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Você já viu porta ter cabeça? Hein? Mas eu estou vendo aqui, várias portas com cabeças. Ele diz assim, ó, levantai as portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Então, quando eu me entendo fazendo parte dessa construção, eu não vou olhar assim, ó, eu não vou andar no mundo olhando assim, ó. Há cristãos que vivem a vida toda olhando assim, ó, para as coisas da terra. Nós andamos olhando para as coisas do céu. Levantai as portas as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória, para que o Senhor seja glorificado. O que é que as pessoas estão fazendo? O que é que os irmãos estão fazendo lá no sítio? Levantar as suas cabeças. Eles entendem a obra que Deus está fazendo. Eles estão cooperando com isso. Pessoas estão sendo alcançadas. A casa de Deus está sendo edificada. Está sendo edificada porque mais pessoas estão sendo conectadas. Então preste atenção. Todas as portas que você vai precisar passar dependem de você encontrar Jesus e entender o que Ele está edificando. Então a chave é, eu encontro Jesus. Mas ao encontrar Jesus, eu alinho a minha vida com o que Deus está edificando. Quando eu alinho a minha vida com o que Deus está edificando, tudo vai fluir na sua direção. Porque a bênção de Deus está sobre o seu propósito. A bênção de Deus não vai estar sobre você só por causa da sua boa ideia, não. A bênção de Deus vai estar sobre você só por causa de um pedido seu para Deus, não. A bênção de Deus vai estar alinhado com o seu propósito. Se você está alinhado com o que Deus está edificando, a bênção de Deus vai correr atrás de você. E ela vai alcançar você e você vai ser abençoado. Mas se você mesmo conhecendo a Jesus, isso é difícil, mas existe. Sua vida é desalinhada com o que Deus está edificando, não pode fluir as coisas de Deus em você. Porque a bênção de Deus está no seu propósito. Quando Jacó encontrou a casa de Deus, tudo mudou. Ele passou a ser abençoado. Ele passou a desfrutar das bênçãos do Senhor. Eu me pergunto muitas vezes, o que Pedro viu? Você já se perguntou? O que Mateus, que era um coletor de impostos rico, naquela coletoria de impostos, viu? O que cada um daqueles apóstolos viram? O que Eliseu, que seguiu Elias, viu? O que eles viram? O que eles enxergaram? Eles enxergaram o Senhor e eles enxergaram a obra que o Senhor está fazendo. Porque, amado, acredite, você trabalha, mas lá no fundo de você, seja o trabalho que você tiver, seja você um pedreiro, um engenheiro, um odontólogo, um médico, você quer fazer algo relevante na vida. Você quer fazer algo relevante, marcante, algo que vai abençoar as pessoas. Você quer fazer algo relevante, mas acredite, toda a construção humana vai passar.
A única coisa que vai permanecer se chama Jesus e a sua igreja. Então preste atenção, há uma construção acontecendo no universo. Ela se chama Casa de Deus. Essa construção que eu estou falando não é o ministério local, que tem um nome ali na parede, Casa de Deus. Não, é a construção espiritual de Jesus. Pessoas deram a vida pela igreja, começando por Jesus. Foi essa forma que ele amou a igreja. E quando ele fez isso, tudo mudou na vida das pessoas. Amém? Então, por isso que é tão relevante nós termos essa experiência de ver o que Jacó viu. Quando você tem revelação de Jesus e do que ele está edificando, aquela visão passa a influenciar você. E quando você é influenciado por aquilo, aí você passa a ter um comportamento diferente. Porque tem tudo a ver com aquela construção. Nada vai parar você. Enquanto a sua visão é pequena, qualquer coisa vai parar você. Mas quando a sua visão a respeito do que ele está fazendo é grande, nada vai parar você. Os anos vão passar e você vai continuar caminhando na direção das coisas eternas. Presta atenção, relevantes são as coisas que a gente faz e que permanecem pela eternidade. O que é que vai permanecer pela eternidade? Pessoas alcançadas por você. Pessoas que vão ser consolidadas por você. Pessoas que vão ser amadas por você. Pessoas que vão ser abençoadas por você. Pessoas que Jesus usou para você alcançar elas. Para trazer elas para o corpo, para cuidar delas. Elas vão permanecer. Elas vão agradecer um dia, chegar para você, obrigado porque você investiu na minha vida. Amém? Isso é relevante. Todas as outras coisas só são madeira, palha, feno. Vai tudo queimar. Só vai sobrar as coisas espirituais. Amém? Muito bem. Então precisamos ter essa revelação. Quando Jacó tem essa revelação, ele se posicionou. Quer dizer, tem um posicionamento de Jacó diante daquilo que ele viu. O apóstolo Paulo também, em determinado momento, ele enxerga algo que ele não via. E é interessante a gente perceber que o apóstolo Paulo foi alguém tão dedicado às coisas de Deus. E a Bíblia diz que ele foi discipulado por um dos melhores mestres judeus de Israel. E ele buscou com todas as forças agradar a Deus, mas não conseguiu. Até que ele encontrou a Cristo. E a palavra de Deus diz o seguinte, lá em Filipenses capítulo 3, no verso 8. Filipenses 3:8, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Por causa de quem? De Cristo. Quando encontramos Cristo, tudo passa a ser diferente. Tinha coisas que eu valorizava quando eu era mais novo. Eu valorizava tantas coisas fúteis. Você sabia? Eu era daqueles jovens que gostava daqueles carrões com aquelas rodas. Eu rebaixava o carro, botava um som que faltava quebrar o ouvido. Interessante que tem um amigo, que hoje é irmão aqui, ele é irmão, é ovelha aqui da casa. Minha ovelha, eu andava junto com ele, nós fazíamos as mesmas coisas. Nossa vida era de beber cachaça, quando eu falo cachaça é cerveja. E ter carro rebaixado com som alto e pisar até o ponteiro topar. Presta atenção, coisas que para alguém lá no passado tinham muito valor. Mas hoje, eu olhando para trás, eu até sorrio. Meu Deus, como é que eu valorizava essas coisas? Presta atenção, quando a gente encontra Deus, nossos valores, eles são mudados. Deus muda os nossos valores. Amém?
Então, Jacó, ele é afetado, e Paulo também. Por isso que o texto diz, mas mais do que isso, eu considero tudo perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Isso é, ele encontrou em Cristo e naquilo que Cristo está fazendo, a sua riqueza, o seu tesouro. E ele completa dizendo, conhecimento de Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Ele perdeu tudo por causa de Cristo. Eu as considero como esterco para ganhar a Cristo. Então preste atenção. Toda vez que nós vamos ter uma experiência com Deus, nós somos chamados a nos posicionar. Porque quando Deus mostra algo para você, Ele espera de você uma reação de fé. Por que que muitos não crescem? Porque Deus mostra e dá aquela experiência, e a pessoa não reage dizendo, eis-me aqui. Usa-me. Você entendeu? Então, diante da experiência, eu preciso me posicionar em fé. Paulo enxergou isso. Foi isso que Pedro enxergou, foi isso que Mateus enxergou, foi isso que Eliseu enxergou, foi isso que todo homem de Deus na Bíblia, que você viu que foi relevante, ele enxergou. E ele mudou a vida, porque ele percebeu o que Deus estava fazendo. Muito bem. Quais são as decisões que Jacó toma quando ele passa por essa experiência? Primeira decisão de Jacó foi posicionar Deus como cabeça da sua vida. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? É que nós temos dificuldade de soltar o controle da nossa vida para Deus governar ela. Essa é a nossa maior dificuldade. Nós queremos ser como Deus. Nós queremos não só governar a nossa vida, mas nós queremos governar a vida dos outros para fazer o que a gente quer. Você entendeu? Mas é Deus que tem que governar a nossa vida. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, lá em Isaías 55:8. Ela diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos ou mais elevados do que os vossos pensamentos. Então preste atenção, pense o melhor que você pode por você. Os pensamentos de Deus são melhor. Sonhe o melhor que você tem para você. Os sonhos de Deus são melhor. Os planos de Deus são melhor. Agora a pergunta é, eu acho que você crê. Você crê nisso? Quando eu creio nisso, eu entrego a minha vida para Jesus governar. Porque os pensamentos dele são melhores, os sonhos dele são melhores, tudo que ele tem é melhor. Então eu creio que a vontade de Deus é melhor do que a minha. Você tem uma vontade. Seu pai tem uma vontade, sua mãe tem uma vontade, mas por melhor que você tenha uma vontade, ou até a sua mãe e seu pai, acredite, a vontade de Deus é muito melhor. A vontade de Deus é superior. Amém? Então Jacó, ele toma uma decisão, e a decisão de Jacó foi fazer de Deus o Senhor da vida dele. Presta atenção, quando eu escolho fazer de Deus o Senhor da minha vida, Ele vai ser o meu pastor. E a Bíblia diz lá no Salmo 23, que quando Davi fala a respeito disso, do Senhor ser o pastor da gente, ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele, o pastor, me conduz a pastos verdejantes. Ele me conduz a águas tranquilas, ao lugar de descanso. Pastor não quer botar a ovelha em confusão. Pastor não quer botar a ovelha em tribulação. O pastor quer botar a ovelha no lugar onde tem comida, no lugar onde tem águas tranquilas, no lugar onde ela cresce. Você entendeu? Agora, por que é que muitas vezes eu vou
não para pastos verdejantes, e encontro águas turbulentas, porque não é ele que está me dirigindo. Porque se fosse o pastor que estava dirigindo você, pastor Jesus, você estaria em águas tranquilas e em pastos verdejantes. Mas nós nos colocamos em lugares de sequidão, de deserto. Por isso que ele diz também, porque ele não nos abandona nunca. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Você percebe que no Salmo 23, o pastor está conduzindo, mas quando se trata do deserto, o que é dito lá é, ainda que eu ande. Quer dizer, quem escolheu foi você, está lá. Ele disse que não vai te abandonar. Ele vai estar lá com você, porque você escolheu fazer dele o seu pastor. Ele vai te tirar das situações difíceis. Eu estou nesse lugar, eu entrei nesse lugar. Acredite, ele vai te tirar das situações difíceis. Porque ele é o seu pastor. Interessante, Mateus, quando ele fala a respeito das pessoas sofrendo com ansiedade da vida. O que vai ser de mim amanhã? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Onde eu vou morar? Ele diz, não se preocupe com essas coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vão ser acrescentadas a você. Então, presta atenção, a sua preocupação, preocupar com algo não muda nada. Mas colocar suas preocupações diante de Deus em oração pode mudar tudo. Amém? Então, não fique angustiado, mas pelo contrário, coloque seu coração diante de Deus. Jacó, ele está, olha a situação de Jacó, ele está numa direção de fuga, ele está fugindo, porque senão o irmão dele ia matar ele. Ele não tem nada. Depois, mais na frente, quando ele retorna lá, segundo a promessa, ele diz assim, quando eu atravessei esse lugar, eu só ia com o meu bordão. Ele só tinha a roupa do corpo e o bordão. Ele não tinha nada. E agora ele voltava casado, com filhos, com bens, com esposa, com tudo de bom. Ele estava dizendo, isso aconteceu por causa do Senhor. A partir de quando ele encontra o Senhor, tudo mudou. Amém? Acho que mudou alguma coisa aqui. Ajeita aí. Muito bem. A segunda coisa que Jacó faz, e está lá naquele texto, assim que ele acorda, ele reconhece que ele está num ambiente espiritual, casa de Deus, a porta dos céus. Mas a palavra de Deus diz que ele, tendo levantado de madrugada, cedo de madrugada, tomou a pedra. O que ele fez? Amém. Melhorou. Ele tomou a pedra e ele levantou a pedra. Ele pegou azeite e derramou sobre ela. O que ele estava reconhecendo? Há uma construção aqui. E eu quero fazer parte. Por isso que ele pegou a pedra e levantou a pedra e colocou azeite. Eu quero fazer parte disso que Deus está construindo. Você sabia? Eu vivia a minha vida cristã como muitos crentes vivem. Eu ia para o prédio da igreja, eu fazia algumas coisas ali naquele lugar, que o pastor me dirigia, pedia. Mas um dia eu tive a experiência de perceber que Deus estava fazendo algo e que eu não tinha enxergado ainda. Quando eu percebi o que Deus estava construindo, aquilo afetou a minha vida. E eu percebi Deus me convidando, dizendo mais ou menos assim, nessas palavras: ei, você pode me ajudar? Você acredita que eu estou construindo algo permanente, relevante? Você quer participar disso? Eu disse, eu quero. A partir daquele dia, eu me posicionei. E eu passei a dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, pode pedir. Aí tem uma coisa que você deve entender. Não tem como a gente se posicionar sem deixar algumas coisas para trás.
Um posicionamento novo. Às vezes nós queremos nos posicionar carregando um monte de coisas. Não dá. Você vai ter que deixar algumas coisas para trás. E Jesus não está propondo que você vai largar o seu trabalho. Sabe, um dos meus medos que eu tinha para o meu ministério é que Jesus ia pedir para eu largar o meu trabalho. Mas um dia ele falou comigo, através de outro homem. Ele nem conhecia a minha vida, o profeta. Ele disse assim, olha, Deus está me dizendo que você tem medo de perder seu trabalho, mas Ele não vai pedir isso para você, a não sei que você queira entregar. E, às vezes, as pessoas têm esse receio. Por quê? Porque quando Pedro foi seguir Jesus, ele deixou as redes. Quando Mateus foi seguir Jesus, ele deixou a coletoria. Quando Eliseu foi seguir Elias, ele pegou o carro de boi que ele tinha, ele matou os bois e deu para o povo, pegou aquela lenha, fez a fogueira para poder queimar os bois. Ele deixou tudo para trás. Presta atenção, mas mesmo Deus não pedindo determinada coisa para você, não há como seguirmos a Deus se nós não dermos todo o nosso coração. Precisa ser tudo. Aí Ele vai decidir se Ele tira ou não aquilo. Se deixa ou se você não tem mais aquilo. Porque Ele passa a ser o Senhor da sua vida. E eu preciso crer, e por isso aquela primeira parte, que Ele quer o melhor para mim. Que os pensamentos dele são melhores, são mais altos. Quando eu faço isso, eu vou só avançando, crescendo, crescendo, crescendo. Por que pessoas não crescem em Deus? Todos crescem em Deus, eu vejo todos crescendo em Deus. Porque em determinado momento Ele pediu algo para você, e você não abriu mão, você reteve. E quando a gente retém, a gente não cresce. E Jacó, ele enxerga essa construção, essa é a segunda atitude dele, a decisão de se comprometer com a construção da casa de Deus. Há dois tipos de cristãos envolvidos na casa de Deus. Há aqueles que estão verdadeiramente comprometidos e outros que só estão envolvidos. Eu vou usar uma ilustração para você perceber a diferença. Eu não sei se você conhece o café da manhã dos americanos. Tem até um irmão que gosta tanto da cultura americana. Ele disse, pastor, vai lá em casa comer uma panqueca com aquele molhozinho. Você já viu no filme? Mas tem o americano, no café da manhã, ele tem uma outra coisa que ele gosta. Acho que você já deve ter visto isso na TV. Ele gosta de ovos com bacon. Quem já comeu ovos com bacon? Muito bem. Ovos com bacon, tem dois animais envolvidos. Quais são os dois animais? A galinha e o porco. A galinha, ela está envolvida. Envolvida como? Ela deu os ovos para poder fazer aquele prato. Mas o porco, ele não está só envolvido. Ele está todo comprometido. Porque para eu ter o bacon, o porco tem que, morrer. Você entendeu? Então, preste atenção. Há pessoas que estão envolvidas, há outras que estão comprometidas. Agora preste atenção. Na construção de Deus, não há voluntários. Não tem voluntários. O voluntário é aquele que decide até onde vai, quando vai. Se gosta, se não gosta, se quer ou não quer. Ele define o limite. Não. Quem segue a Jesus não define o seu limite. Quem define o seu limite é Jesus. Então, na obra da casa de Deus, não tem voluntários. Numa ONG, numa instituição social, tem voluntários. Eu vou lá, presto serviço, bom. Eu acho que você deve fazer. Mas na casa de Deus não é assim. Casa de Deus é lugar de pessoas comprometidas com Jesus. Esse comprometimento, sabe por que é? Porque eu entendi que eu estou envolvido na obra do meu Pai. Um dos sonhos do meu pai natural, um dos sonhos dele era que eu fosse aquele que ia herdar a empresa que ele tem.
aquilo que ele faz. Mas quando eu encontrei o Senhor, eu fiz uma escolha. Isso lá em casa, deu, ó, faísca. Por quê? Porque ele queria que eu herdasse aquilo e fizesse as mesmas coisas que ele faz. O maior desejo de um pai é que seu filho faça as coisas que ele faz. Você entendeu? Quando ele percebeu que eu estava mais ligado ao outro pai celestial, deu conflito. Mas eu fui na direção do Pai Celestial. O meu Pai Celestial é o seu Pai Celestial. Ele está edificando algo relevante. E nós não estamos nisso obrigados. Nós estamos nisso de coração. Eu estou nisso porque o que eu estou edificando é herança minha. O que é dele é meu. Tinha algo que meu pai sempre me dizia, o meu pai natural: filho, tudo que é meu é teu. Ele nunca leu aquele texto do filho pródigo. Mas esse dizer dele era de lá. Ele diz: filho, ó, tudo que é meu é seu. Porque eu chegava às vezes para ele, às vezes adulto, eu dizia: pai, eu posso pegar isso emprestado? Ele diz: filho, tudo que é meu é seu. Pode pegar. Então preste atenção. A obra de Deus é a nossa obra. Como é que eu vejo? Nós não estamos fazendo uma obra para Deus. Presta atenção. Você está fazendo algo para Deus? Não. Você está fazendo a obra de Deus. A obra do seu Pai. Porque se você faz uma obra para Deus, você está ajudando, mas você está fora dessa obra. Não, você é essa obra. Você faz parte disso. Jacó enxergou. Ele levantou aquela pedra, colocou azeite, e ele estava dizendo: eu quero fazer parte disso. Sabe, você faz parte de algo extraordinário, que vai durar por toda a eternidade. Amados, isso é um privilégio. O apóstolo Paulo, falando, escrevendo as suas cartas, ele diz em 1 Coríntios capítulo 3, no verso 9, ele diz: pois nós somos cooperadores de Deus. Imagine esse privilégio de você ser. Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de ninguém para ajudar ele a fazer coisa alguma. Mas ele escolheu fazer de você e de mim um cooperador da sua obra. Não é extraordinário? Amém? Era como se alguém fosse construir algo muito importante. Imagine o presidente dos Estados Unidos fosse construir algo relevante no mundo. E ele chegasse até você e dissesse assim: olha, de todas as pessoas no mundo, eu escolhi você para cooperar com isso que eu estou fazendo. Você não ia se sentir importante, não? Mas às vezes as pessoas não enxergam isso em relação a Deus. Eu me sinto um privilegiado de estar aqui falando a palavra de Deus com você. Eu me sinto privilegiado por podermos andar juntos, fazendo essa obra. Ele diz mais, o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 6, no verso 1, ele diz: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para que não recebam em vão a graça de Deus. O que é que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou fazendo o que o apóstolo Paulo escreveu aqui. Ele diz: como cooperador de Deus, eu sou um cooperador de Deus. Como cooperador de Deus, eu insisto com você: não torne a graça de Deus vã. Deus te deu graça, não deixa ela se tornar vã. Usa ela. Deixa Deus te impulsionar através dela. Deus te fez gracioso, Deus te deu unção, Deus te deu dons, Deus te deu talento, Deus te deu habilidades, Deus te deu. Não deixa o mundo enterrar isso, não deixa o mundo roubar isso do seu coração. Seja apaixonado por Ele, seja apaixonado por aquilo que Jesus está fazendo. Não deixa a morte do mundo tomar conta do seu coração. Seja inspirado todo dia por Ele. Se mova por causa dEle. Fica com os olhos nele todo o tempo. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 10.
1 Coríntios 15:10, ele diz: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Nós somos o que somos pelo que Deus nos deu, pela graça, pela salvação, pelos dons e tudo que Ele proporcionou para nós através do seu sacrifício. Ele diz: pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Não foi vã, não ficou engavetada. Tem cristãos engavetando a graça de Deus numa gaveta e vivendo para si mesmo. Não é assim na casa de Deus. Nós vivemos para Ele. Ele diz: não se tornou vã. O que é que ele fez? Antes trabalhei mais do que todos eles. Ele está falando dos apóstolos. Paulo está dizendo: eu trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo, essa trabalhou. Quer dizer, tudo que ele pôde fazer, ele fez. Então, quem é alcançado por essa graça, ele é constrangido no amor de Deus. Ninguém está empurrando ele. Ele não fica esperando os outros dizer para ele o que ele tem que fazer. Amado, toda sexta-feira tem um sopão lá no Disseu que alimenta dezenas e dezenas de pessoas. Eu nunca pedi para uma pessoa fazer aquilo. Deus falou com essa pessoa. Ela não deixou que a graça se tornasse vã. Toda semana, pastores que moram aqui em Teresina, eles vão não uma vez em cidades que ficam a 60 quilômetros daqui, eles vão e voltam 1, 2, 3, 4 vezes. Eu nunca vi eles reclamarem, dizendo: eu estou cansado. Tem um combustível neles, eles viram a construção. Eles só vão parar no dia que a vida esvair do corpo deles. Você entendeu? Não é empurrado. Essa pessoa, ela não é empurrada, porque ela viu algo sobrenatural. Ela entendeu a construção. Ela sabe que essa posição é um privilégio. A posição nossa como cristãos é uma posição privilegiada. E por fim, a terceira decisão de Jacó, que está lá no verso 10, perdão, no verso 20, Gênesis 28, 20. O texto diz: fez também Jacó um voto. Presta atenção, não faça votos. Vou repetir, não faça votos, seja o seu sim, sim e o seu não, não. Mas Jacó, por que Jacó fez um voto? Era como se Jacó estivesse dizendo assim: olha, a aliança que o Senhor tem com meu pai, com meu avô, eu quero ter com o Senhor. Ele não conhecia, ele não tinha um relacionamento com Deus, por isso que ele propôs um voto. Mas você já tem uma aliança, a nova aliança. Você não precisa fazer voto, você já tem as promessas de Deus. Amém? A Bíblia diz: fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo, Deus anda com você? Aleluia. E me guardar nessa jornada que eu empreendo, Deus te guarda? Amém. Ele está pedindo o que você já tem. E me der pão para comer e roupa para vestir, você tem? Aleluia. De maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Olha aí a decisão que ele está tomando. Ele está dizendo: se o Senhor me abençoar, eu sou teu. Eu vou te dizer, Deus já te abençoou. Deus já te abençoou. Em Cristo Jesus, nós já somos dele. Aí ele diz assim: então o Senhor será o meu Deus, e essa pedra, ele não esquece da pedra. E essa pedra que eu erigi, que eu levantei, por coluna, será o quê? A casa de Deus. Vai ser a casa de Deus. E tudo quanto me concederdes, certamente eu te darei o quê? Ele vai dar o quê? Não, está fraquinho, só porque é o dízimo. Ele vai dar o quê? Ah, certo, o dízimo. Me diz uma coisa, qual o momento desse texto que você viu Deus pedindo para ele o dízimo? Mas por que ele reagiu dizendo que ia dar o dízimo? Presta atenção. A primeira vez que a palavra dízimo é mencionada na Bíblia é através do avô de Jacó, Abraão. Isso é,
O dízimo não é uma obrigação. O dízimo não é algo ligado à lei de Deus. O dízimo é uma reação de quem é abençoado. Você prestou atenção no que ele diz? Se o Senhor me abençoar, não tem outra coisa para que eu possa fazer, a não ser dar o dízimo. Porque foi abençoado. Ele deu o dízimo. Agora preste atenção. Dízimo é um negócio bem difícil para a pessoa compreender inicialmente, no início da caminhada. Eu tive muita dificuldade. Até que eu entendi o seguinte. O que eu entendi? Toda coisa que você dá valor, você coloca o seu dinheiro lá. Vou repetir. Toda coisa que você dá valor, você coloca o seu dinheiro lá. Você quer que seu filho seja bem formado? Você coloca o seu dinheiro lá. Paga colégio, paga faculdade. Não paga? Sim ou não? Outras coisas que você dá valor, você coloca o seu dinheiro lá. O que é que isso aponta? Aonde eu coloco o meu dinheiro, é onde está o meu coração. Agora, imagina, você não coloca o seu dinheiro na construção de Deus. Você valoriza ela? Sim ou não? Não. Eu só valorizo algo aonde eu invisto naquilo. Quando eu entendi isso, eu sou cristão, mas não valorizo o que Deus está construindo. Aí eu caí em mim. Eu passei a dizimar e a ofertar. Porque eu entendi que aonde tivesse meu dinheiro, ali estaria o meu coração. E eu gostaria que meu coração estivesse na obra de Deus. Deus é tão justo que Ele não pede diferente para mim e para você, no sentido do dízimo. Se você ganha R$1.000, seu dízimo é 100. Agora, o que eu gostaria de fazer era dar um dízimo de R$100.000. Quem quer dar um dízimo de R$100.000? Tem alguns que não entenderam. Se você der um dízimo de R$100.000, é porque você ganha R$1.000.000. Eu quero dar o dízimo de R$200.000, R$500.000. Eu não quero dar dízimo de R$3.000, de R$1.000. Você quer dar esse dízimo junto comigo? Eu quero. Porque se eu for dar um dízimo de 100 mil, é porque eu estou ganhando R$1.000.000. Aleluia. Amém? Então presta atenção. O dízimo é uma reação daquele que já viu a graça e já contemplou ela. Então, 3 coisas que Jacó fez. 3 coisas. Quando ele viu, ele teve uma experiência com a casa de Deus. Quais são as 3 coisas? Primeiro, ele colocou o Senhor em primeiro lugar. Segundo, ele decidiu se envolver com a construção da casa de Deus. Terceiro, ele colocou os recursos, ele disse que ia colocar os recursos lá. Essas 3 coisas. Agora preste atenção, que outros homens nas Escrituras, eles tiveram essa oportunidade. Eu posso lembrar de Esaú, irmão de Jacó, que rejeita o direito de progenitura, que rejeita as bênçãos espirituais em troca das coisas do mundo. Eu posso lembrar de Saul, que quando ele é colocado para reinar sobre Israel, ele só está pensando em si mesmo. Ele foi colocado ali para abençoar as pessoas, mas a preocupação dele era com seu próprio engrandecimento. Pessoas que não discerniram a construção. Mesmo no Novo Testamento, você vai encontrar pessoas como essa. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9. Fala de uma pessoa chamada Demas. Que a palavra de Deus diz. Paulo escrevendo para o seu filho Timóteo. Essa é a última carta do apóstolo Paulo. 2 Timóteo. Ele diz assim: procura vir ter depressa comigo. Verso 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Ele foi para Tessalônica. Ele escolheu valorizar uma outra coisa. Há pessoas que aparentemente vão estar no caminho, mas em algum momento elas vão revelar o que de fato elas gostam, o que elas valorizam. E não é o reino de Deus. Elas parecem estar, mas não estão.
Porque quem está, valoriza o reino de Deus. Eu declaro, você, todos que estão aqui, não são Demas, vocês são Timóteos. Que o Paulo diz, vem depressa, porque eu posso contar com você, ser cooperador de Deus. Os irmãos chegaram do sítio já? Então vou pregar mais. Chegaram não? Mais um texto, ok? Hebreus capítulo 11, verso 24. Para a gente encerrar. Mais 2 textos. Porque senão você vai dizer, não, o pastor me enganou. Ele disse que era só um texto. São 2. O primeiro é Hebreus 11, 24. Ele diz, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o quê? A riqueza, o galardão, a recompensa celestial. Quando eu vejo ela, a recompensa, meus valores mudam. Jacó, no tempo dele, no Egito, ele era um príncipe do Egito. Então, se fôssemos traduzir uma linguagem, ele tinha acesso à coroa do Egito. Ele tinha poste, ele tinha mulher bonita, ele tinha dinheiro, ele tinha um monte de coisa que as pessoas vão atrás. Mas ele escolheu ir atrás da construção de Deus. Você consegue perceber isso? Eu acho isso extraordinário. Um exemplo que permanece para nós. E o último texto, eu até declarei ele para você, é Salmo 24, 9, que diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Eu gostaria que você ficasse de pé agora, em nome de Jesus. Faz assim, junto comigo, ó. Olha primeiro para baixo, para o chão. Muitas vezes a posição do cristão é essa. Ele é celestial, ele é nascido de novo, ele é representante do céu, ele é cheio do Espírito Santo, ele foi salvo, justificado e perdoado, mas ele está olhando para baixo. Quando ele está olhando para a terra, para o chão, coisas invadem o seu coração. Ele fica triste, ele fica duvidoso, ele não enxerga as coisas completamente. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, dizendo, como nesse texto, levantai as vossas cabeças, ó portas. Agora olha como se você, porque aqui tem um teto, você está olhando para o céu. Quando nós olhamos para Cristo, quando olhamos para o céu, quando olhamos para a porta que está aberta para nós, e nós contemplamos o que Ele está fazendo, nós glorificamos a Deus. E nós começamos a perceber as coisas maravilhosas, das quais nós fazemos parte. Ô Senhor, obrigado porque nós fazemos parte de uma obra maravilhosa que se chama a casa de Deus, a porta dos céus. Muitas pessoas estão procurando o acesso até o Senhor. Esse acesso está sendo disponível através da pessoa de Jesus, mas usando os teus filhos, teus cooperadores, que são portas celestiais também. Quero declarar isso, você é uma porta também, a porta que tem cabeça. Levanta sua cabeça, deixa Deus te usar, deixa o chamado de Deus se completar no seu coração. Todos os dias, Ele quer usar você para trazer as coisas do céu para as pessoas. Te usar como testemunho, te usar com palavra, te usar de uma forma poderosa. Sabe, talvez seu coração,
hoje foi despertado, aquecido. Quando Jacó passou por aquela experiência, ele se posicionou. Meu convite para você é: se posicione diante dessa palavra. Agora, levante a sua cabeça. É o meu convite. Saia do seu lugar, vem aqui, quero orar por você. O seu coração tem um desejo: eu quero me posicionar de uma maneira diferente na obra de Deus. Eu quero ser usado ainda mais pelo Senhor. Se isso está no seu coração, deixa o seu lugar, vem aqui. Faz como Jacó, se posiciona diante dele. Você está dizendo: Senhor, me usa. Senhor é o primeiro na minha vida. Você é o primeiro na minha vida. Usa a minha vida, usa o que eu tenho, usa o que eu sou, usa a graça que o Senhor me deu. Usa, me usa, Senhor, na tua obra maravilhosa. Me usa, me usa, me usa. Você sabia? Jesus, ele está vindo. O tempo de Jesus voltar está se aproximando. Quem diz amém? Mas sabia que ele não voltou ainda por causa da falta dos trabalhadores? Porque ele deseja que todas as pessoas experimentem dele, que cheguem ao arrependimento. E a Bíblia diz que grande é a seara do Senhor, mas poucos são os trabalhadores. Por isso, uma das orações que eu mais faço todos os dias, durante quase esses 10 anos de casa de Deus, tem sido: Senhor, manda os teus trabalhadores. Ele me autorizou a pedir. Levanta os trabalhadores da tua seara. Levanta. Sabe por quê, amados? Não há maturidade numa casa se eu não assumo responsabilidades. Quando você é criança numa casa, seu pai não te dá responsabilidades, você é criança. Mas à medida que você vai crescendo, você já ali se torna um junior, um jovem, você precisa assumir responsabilidades. Porque com responsabilidade vem a maturidade. Sem eu assumir uma posição diante do chamado de Deus, responsabilidades, não tem maturidade. A maturidade vem quando eu digo: me usa, eu assumo essa responsabilidade. Aí você começa a crescer. E o que Deus deseja é o seu crescimento. Há um tempo no início que a gente não compreende, que a gente ainda é pequeno, a gente ainda é criança, e não há nenhum problema com isso. Há o desfrute de cada tempo na minha vida espiritual. Mas tem o tempo de eu responder ao chamado de Deus, eu responder às responsabilidades que Deus está me dando. Senhor, fortalece agora os teus filhos. E Senhor, eles estão aqui declarando que são teus, que escolheram, levanta uma das suas mãos, escolheram colocar o Senhor em primeiro lugar. Por causa disso, Senhor, eles estão declarando também, estão envolvidos completamente na tua obra. Usa eles, dá direção para eles, revela cada vez mais a tua presença, da tua graça, mostra o teu projeto, Senhor, para eles. Nós te pedimos isso, papai, em nome de Jesus. Talvez você está aqui hoje, pode baixar a mão, e você nunca entregou o seu coração para Jesus. Para nós enxergarmos a construção, a primeira coisa que deve acontecer é eu colocar a cabeça na pedra, como Jacó. Jacó encontrou Jesus à porta. Quando eu escolho crer em Jesus, eu passo a enxergar tudo que Ele está fazendo. Há alguém aqui hoje desejando entregar a sua vida para Jesus? Aleluia, 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 aleluia. Você que está entregando a sua vida para Jesus, você está entregando a sua vida a Jesus, faz essa oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para Ti, e eu peço perdão por todos os meus pecados, e eu recebo o Teu perdão no Teu sangue,
e eu recebo o teu Espírito Santo habitando dentro de mim, agora mesmo, me fazendo filho de Deus. Eu quero declarar: você é filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.